No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos encontrar um texto muito conhecido. Mateus, no capítulo 16, no verso 16, quando Pedro, por revelação do Espírito Santo de Deus, diz, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18 de Mateus 16, ele vai dizer assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus vai dizer assim, no verso 15: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Li esses dois textos e dei uma ênfase na palavra igreja, tanto no capítulo 16 de Mateus, como no capítulo 18 de Mateus. Nós vamos encontrar Jesus falando sobre o seu grande projeto aqui na terra, a igreja. Porque a igreja é um grande projeto de Jesus aqui na terra. E no texto de Mateus 16, no verso 16, ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí no verso 18 ele vai dizer: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No verso 18, de novo, igreja. Verso 17 de Mateus 18, ele vai dizer: E se não os atender, dize-o à igreja. Você sabia que nos 4 evangelhos, a única vez que nós vamos encontrar a palavra igreja é aqui em Mateus? Não tem nenhum dos outros evangelhos. A palavra igreja, aqui traduzida como igreja, é eclesia. Eclesia, essa palavra ela é proferida ou registrada aqui em Mateus, é o original do Novo Testamento, no grego. A palavra eclesia significa reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares para algum lugar público, ou a assembleia de cidadãos que foram chamados para uma deliberação. Então, igreja, quando Jesus falou sobre igreja, ele estava dizendo: nós vamos formar uma grande assembleia de deliberação, de reunião, de homens que são chamados para fora dos seus lares. Então, a formação de igreja é um chamado de Jesus para fora, para a formação de uma grande assembleia. E só nessas duas oportunidades nos evangelhos é que nós vamos encontrar a revelação deste grande projeto de Jesus aqui na terra. Mas em todo o Novo Testamento, aí nós vamos encontrar a referência à igreja desde Atos dos Apóstolos até o livro de Apocalipse.
Aí nós vamos encontrar a palavra eclesia por 107 vezes. 107 vezes Jesus, ou pelo menos a referência à igreja, nós vamos encontrar como eclesia ou eclésia. O livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ler e vai observando o Espírito Santo de Deus trabalhando a cada instante, a cada momento, ministrando milagres, conduzindo os apóstolos para a formação e a consolidação deste grande projeto de Jesus, que é a igreja na terra. Então, Deus tem um grande projeto e tem desenvolvido esse projeto via igreja. Então, Jesus, ele vem, funda a sua igreja, cria, estrutura, organiza a sua igreja, determina os padrões de funcionamento para ela. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus vai dar uma roupagem a esta igreja e aponta a visão que a igreja vai caminhar. E depois do livro de Atos dos Apóstolos, aí nós vamos encontrar as cartas do apóstolo Paulo, nos revelando, é o Espírito Santo de Deus usando Paulo para falar da igreja do Senhor. E aí nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos revelando um segredo tremendo. Jesus amou a sua igreja. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Jesus amou a sua igreja. Aí diz assim para ele, mas Jesus amou tanto a sua igreja, que a si mesmo se entregou, morrendo por ela. Jesus amou tanto a sua igreja, que morreu por ela. E o texto de Efésios, no capítulo 5, ele continua e vai nos dizer da importância da igreja para Jesus. E o texto vai nos revelando, dizendo, e Jesus agora vai santificá-la, para que nada, absolutamente nada, venha contaminá-la, mas que ela seja sempre encontrada santa, pura e irrepreensível. É o amor de Jesus para com a sua igreja. Quando nós nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor, é uma excelente oportunidade para a gente pensar e aprender um pouco mais, ou aprofundar os nossos conhecimentos sobre igreja. Olha, talvez a gente não tenha ideia do que verdadeiramente nós estamos fazendo aqui hoje nesta reunião, nesta eclésia ou eclesia. Talvez você não tenha ideia do que você está fazendo hoje aqui, mas eu quero te dizer que mesmo que você consiga se aprofundar no tema igreja, mesmo que você conheça todos os textos bíblicos e a sua revelação, você ainda não chegou nem perto do grande projeto de Jesus com a sua igreja. Você sabia disso? E quando você vem participar desta eclesia, desta reunião, desta assembleia, e você é chamado para fora, aí você sai da sua casa, aí você vem para esta grande reunião, você está contribuindo, você está participando diretamente, ativamente, do maior projeto de Jesus na face da terra, que é a sua igreja. Quem entendeu isso e se alegra, dá um aplauso a ele. Aleluia! Ainda que você não consiga compreender isso, e alguém pergunta, para onde é que você está indo? Estou indo para a igreja. Ah, é? E que hora termina lá? Termina lá às 9 horas, 8h30. Ah, é? Ah, tá bom. Você não tem ideia do que você vem fazer nessa grande reunião. Mas mesmo que nós não saibamos, na sua inteireza, Deus sabe. Jesus sabe da importância que é o seu projeto de igreja, que nós estamos participando dele. Nós fomos convidados para esse projeto. Foi Jesus quem convidou. Ele nos escolheu para deixar a coisa ainda mais clara. Você foi especialmente escolhido por Jesus para fazer parte deste projeto dele, o maior projeto de Deus na face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu isso? Olha, meu querido, mesmo que eu não consiga transmitir mais nada hoje,
Se você sair daqui com esse entendimento no seu coração, cumpri a minha missão hoje diante desta revelação da palavra. Porque somos eclesia, somos eclésia, somos igreja. E quando você sai da sua casa e vem participar de um culto na igreja, você não vem apenas participar de um culto, você está saindo da sua casa para consolidar o maior projeto que Jesus já criou na face da terra, que é a sua igreja. Ninguém consegue parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue interromper o avanço desse projeto de Deus aqui na face da terra. Nem o inferno, nem as portas do inferno conseguem resistir ao avanço deste grande projeto de Deus que é a sua igreja. Então Jesus diz que amou a igreja. É Paulo que nos revela isso. Olha, ele amou a igreja, mas amou tanto que morreu por ela. Jesus deu a vida pela igreja. Ele acredita tanto nesse projeto dele, que ele morreu pelo projeto dele. Morreu pela sua empresa, morreu pelo seu empreendimento, que é a igreja. Quem é que tem coragem de morrer pelo seu empreendimento? Quem é que tem coragem de acreditar tanto no seu projeto ao ponto de morrer por ele? Pois Jesus acreditou tanto na sua igreja, que morreu por ela. E não tem ninguém que consiga parar esse projeto de Jesus na face da terra. Diga amém e dá um glória a Deus aí. Já tentaram parar o projeto de igreja milhares de vezes. Desde o seu nascedouro, que o inferno se levantou contra a igreja. Não conseguiu avançar. O Império Romano perseguiu a igreja durante muito tempo. Não conseguiu nada. Muito pelo contrário, foi vencido pelo projeto de igreja. Partidos políticos se levantaram contra a igreja. Um presidente bem recente aí, cheio de ódio, abriu a sua boca e disse: era melhor ter cinema do que igreja. E a igreja continua firme e forte. Quando o comunismo se levantou no seu auge, mandou fechar todas as igrejas. Usou as instalações, os templos para depósito de mantimentos, de munição. E pensou: acabamos com a igreja. Mas logo o comunismo ruiu em todo lugar na face da terra. E só vai encolhendo cada vez mais. Hoje, não é apenas esses inimigos caíram, mas novos inimigos se levantam contra a igreja. Nos países árabes, a igreja é proibida de funcionar. O ministério que trabalha com os cristãos que são perseguidos, Ministério Portas Abertas, eles apresentaram agora uma listagem atualizada com os 50 países que mais perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a maioria desses países estão sob o domínio do islamismo. São países árabes, perseguindo, proibindo a igreja. Em alguns desses países, em 10 deles, a igreja é proibida de existir. Cristão é proibido de viver lá. Em outro tipo de perseguição, mais 40, 30 países, a igreja é proibida de funcionar, proibida de se divulgar, mas não matam abertamente os cristãos. Aí diminui um pouco. Mas nos 10 primeiros países, é por lei, é proibido existir igreja lá. Vou citar esses países. Coreia do Norte é o principal, primeiro lugar. Depois vem Somália, Afeganistão, você já ouviu falar de Afeganistão? Paquistão, você já ouviu falar do Paquistão, do Sudão? Você já ouviu falar da Síria? Já ouviu falar do Iraque? Já ouviu falar do Irã? Eles estão entre os 10 países que mais perseguem os cristãos e a igreja. Lá é proibido de funcionar. Aí depois vem a chamada perseguição severa. Não é mais a perseguição extrema, é a perseguição severa. São 20 países: a Líbia, a Nigéria, a Arábia Saudita, o Catar,
o Egito, a Etiópia, a Jordânia. Depois segue uma lista enorme de países islâmicos. É o islamismo perseguindo e proibindo a igreja de funcionar. Mas é interessante que quando os islâmicos eles fogem dos seus países que são um verdadeiro inferno, nem eles conseguem sobreviver lá, e chegam nos países cristãos, que têm liberdade cristã, aí querem praticar sua religião, não é? Querem usar a burca, têm autorização para abrir as suas mesquitas e fazer os seus cultos e as suas práticas religiosas, evangelizar os cristãos também, mas no país dele não quer. Ora, se é tão bom assim, por que não fica lá? A gente precisa abrir bem os olhos, a mente e o entendimento para saber quem são os inimigos de Jesus Cristo, porque quem se coloca contra a igreja de Jesus está se colocando diretamente em oposição ao próprio Deus, porque o maior projeto de Deus na terra se chama igreja. Então foi contra a igreja, meu irmão, é contra Jesus Cristo, diretamente contra Jesus. Ainda que, não, eu não sou contra Deus, eu sou contra a igreja. Não tem essa. Jesus amou a igreja e morreu por ela. E Jesus ainda disse, a minha amada igreja, ele chamou de noiva. É a minha noiva, ela irá ao encontro do noivo, naquele grande e poderoso dia que o Senhor já reservou. E a igreja será arrebatada nos ares. É a igreja do Senhor, que Jesus ama. Será que a gente está entendendo essa palavra mesmo? É o amor de Jesus para com a sua igreja. Então, se alguém se coloca contra a igreja, é inimigo de Deus. Mas o apóstolo não pode dizer um negócio desse. Claro. Ainda que a pessoa não tenha plena consciência disso, ele está se colocando contra o próprio Deus. Porque a igreja tem dono. E sabe quem é o dono da igreja? Sabe quem é o cabeça da igreja? A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Jesus. E ele mesmo é o salvador do corpo. Então não tem essa, não. Não tem essa. Então Jesus chamou a sua igreja de noiva. Ora, a gente, de carne e osso, mortais pecadores, quando a gente casa com a nossa esposa, quem ficar inimigo da minha esposa é meu inimigo. É ou não é? Então alguém chega para você, então imagine Domiciano, e diz assim, Domiciano, eu gosto muito de você, mas da sua esposa não quero negócio com ela. Ela não vale nada. O que é que você diria? Pois é, eu também. Diria isso e mais um tanto. É assim. Então é algo mais precioso que nós podemos imaginar, é a igreja para Jesus. Aí alguém diz, não, de Deus eu gosto, mas de igreja não. Peraí, tem um negócio aí, está meio confuso esse negócio. É como aquele crente, né, crente meia boca, que diz assim, não, de Deus eu estou bem, mas igreja eu não quero saber. Tem alguma coisa errada aí, meu irmão? Não existe. Não, olha, com Deus eu estou... Eu já vi uma pessoa dizendo para mim, não só foi uma vez, nem duas, nem 10, não. Eu encontrei outros. Não, com Deus eu estou bem. E com a igreja? Não, igreja... Não preciso de igreja. Não quero saber de igreja. Porque a igreja só tem gente ruim. Igreja só tem ladrão. Igreja... Muita gente se refere à igreja de Jesus assim. Agora imagina o que é que Jesus está achando quando as pessoas abrem a boca para soltar um monte de impropérios desse contra a igreja de Jesus. Deu para entender aí? Então nós precisamos aprender quão especial é a igreja para nunca, jamais tocar ou ofender a igreja de Jesus. Nunca, jamais ofender a igreja de Jesus. A igreja ela deve ser sustentada. Isso mesmo, é um projeto que o Senhor nos confiou. Fale para o irmão que está do seu lado. Jesus confiou esse grande projeto a você, meu irmão. Porque você é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Fazemos essa igreja acontecer aqui na terra. Fazemos parte dela. E quando a gente morrer,
nós não vamos sair da igreja não. Aí vamos participar de uma igreja maravilhosa. É aquela igreja perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula. É aquela igreja sem placa denominacional. Estaremos todos juntos, uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os tempos. É a grande igreja do Senhor Jesus Cristo que vai viver para todo sempre. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. A igreja deve ser sustentada. E do que a igreja precisa para se manter? A igreja precisa de oração e jejum. É isso mesmo. Esse grande projeto de Jesus, ele é muito mais espiritual do que material. É muito mais espiritual. A igreja precisa de oração e jejum. A igreja, como instituição divina, ela precisa muito, muito de oração. Tem determinadas castas de demônios que atacam a igreja e que só mesmo a força de muita oração e jejum. Aí eu pergunto para você, você tem lembrado de orar pela sua igreja? Você ora todos os dias pela sua igreja? A igreja precisa de oração. Ah, como a igreja seria diferente se todos orassem pela igreja, todos os dias. Como seria diferente se você abraçasse esse projeto de Jesus chamado igreja, como se fosse seu projeto pessoal. Pois saiba, meu querido, que esse projeto é seu também. Ele é de Jesus e ele confiou a você para desenvolver. A igreja é sua, meu irmão. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Essa igreja é sua, meu irmão. Você faz parte dela. Temos que orar pela igreja. Muita oração em favor da igreja, todo o tempo. E quando a igreja entra em oração, o inferno treme de medo. A igreja tem que ser um lugar de muita oração. Muita oração. Oração. Na sexta-feira à noite temos um culto reservado para oração. E onde é que você está que não veio para o culto de oração na sexta-feira? Onde é que você está que não vem participar da vigília de oração? Nem um pouquinho. Onde é que você está? Aí você diz, eu amo a igreja. Ama mesmo? Se ama, você vai sustentar esse projeto. A igreja precisa de oração e jejum. A igreja precisa de serviço voluntário em amor. A palavra que a Lisandra deu hoje, falando do serviço, ofertar serviço na casa de Deus. E fazer isso com amor. Então a igreja, como uma instituição humana, física, terrena, a igreja precisa obedecer às leis do país. Estatuto, tem o seu CNPJ, tem um trabalho de contabilidade, tem declaração de imposto de renda, mesmo que não pague, mas ela tem essa declaração. Tem as instalações físicas, onde o povo, onde nós nos reunimos, tem as cadeiras, tem o prédio, tem as instalações elétricas, hidráulicas, tem telefone, tem internet, tem o que mais aí? Tem limpeza, zeladoria, manutenção do patrimônio, cadeiras, equipamentos e tantas coisas mais. Parece que muitos, quando chegam aqui no culto, que vê tudo pronto, tudo preparado, a equipe de louvor aqui, o som funcionando, muitos acham que cai do céu um negócio desse. Não, gente. Tem um monte de gente vindo trabalhar aqui. O culto começa às 6, 4 horas, 4 e pouco da tarde, já tem gente aqui cuidando. Aí tem zeladoria, tem limpeza, tem ligar som, tem que consertar som, tem que comprar equipamentos, tem que manter a igreja, tem a projeção, tem a filmagem, e tem internet, e tem... O que você imaginar aí tem, e mais outro tanto. E aí, durante a semana, tem consertos, tem reparos, tem banheiro mal utilizado, que é quebrado por falta de educação, de zelo, de amor, de cuidado. E aí tem banheiro entupido, jogando rolo de papel higiênico dentro. Aí tem o equipamento, os papéis, que muitos pegam, se penduram e quebra e consegue arrancar da parede. A gente já botou parafuso mais forte, buchas mais fortes para ninguém se pendurar, para ver se aguenta alguém se pendurando.
Tem muita coisa na igreja e você faz parte dela. E quando você vê alguém quebrando, usando mal, você tem autoridade sim de repreender aquele demônio ali. Repreenda o demônio que está atacando a igreja e depois dê educação à pessoa que está agindo assim. Porque é falta de educação e é possessão maligna quando se levanta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não consigo entender de forma diferente. É um demônio que ataca a igreja. Você entendeu isso? Ah, não é falta de educação. É também. Mas é um demônio que está agindo ali. E quando você quebra, destrói a igreja, Satanás dá risada. Que bom, prejuízo para eles. É assim que funciona a igreja. Ela precisa ser sustentada com oração, com serviço voluntário em amor. A igreja ela precisa de frequência às suas atividades. No livro de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, o texto vai dizer assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto que fala de congregação aí é o mesmo sentido de igreja. Epsinagogue, é assembleia, é reunião em um lugar. Então é outra forma de falar da reunião da igreja. Então congregar-se, estar junto, isso é um ensinamento bíblico e é vontade de Deus. Então a igreja precisa da sua frequência, porque senão ela deixa de existir. Aí vem a igreja virtual, tem um monte de discípulos, mas cadê eles? A gente precisa se congregar, a gente precisa se reunir. Aí tem gente que diz assim: não, eu sou crente, estou em comunhão com Deus, mas não vou à igreja. Não, não existe isso. Tem alguma coisa errada aí nessa doutrina. Porque se você está em comunhão com Jesus, você está na igreja do Senhor Jesus. Ou então você não está, você está fora. Então não tem como você dizer que está com Jesus, mas não está na igreja de Jesus. Então, isso não combina, isso não faz sentido. É como você dizer que está no quartel. Cadê o menino que se alistou agora há pouco? Cadê o Brandon Lee? Já tem um tempinho, né? Olha ele aqui na frente, muito bem. Então o Brandon Lee foi lá, preencheu os documentos, se apresentou, né, Brendo? E foi, então, arrolado como soldado, não é assim que fala? E agora ele está lá no exército. Mas se ele disser: não vou mais lá, não. Eu já estou listado mesmo lá. Eu já faço parte do exército, já dei meu nome, terei até foto. Não vou mais lá, não. Ele é considerado integrante do exército? Desertor. É um desertor. Deixou de participar. É um desertor. Aí na igreja a gente quer que seja diferente. Não, não é diferente. É muito mais importante. A sua frequência, a sua participação é, sem dúvida nenhuma, a manutenção desse grande projeto de igreja que Jesus criou. Nós precisamos nos congregar. Nem vou falar das vantagens, dos benefícios, das bênçãos espirituais que é você estar participando, congregando junto. Mas tem muita gente que até hoje não entendeu a importância do congregar, do participar junto. Mas eu sei quando estes vão entender. Eu nunca esqueci que eu visitei uma irmãzinha no hospital, na UTI, e ela disse: como eu gostaria de estar na igreja, na minha igreja, adorando ao Senhor. O salmista Davi, quando ele teve que fugir, ele não podia mais estar em Jerusalém, não participava mais. E ele chorou e dizia: como era bom quando eu ia junto com a multidão. Uma multidão que festejava, que estava... ele chega a dizer: olha, é melhor eu estar na casa do Deus, na casa do Senhor nosso Deus, do que em 1000 outro lugar qualquer. Como é bom estar na igreja. Mas tem muita gente que falta por qualquer coisinha. Choveu, não vou. Está muito quente hoje, não vou. Meu Deus, chove e falta.
Está calor, falta porque está quente. Mas a igreja tem ar-condicionado. Não, mas às vezes não ligam direito. Tem um jogo. Vai passar um jogo na televisão. Aí não vou. Porque eu estou cansado essa semana. Aí não vai. Porque eu tenho os filhos. Eu tenho que cuidar dos filhos e os filhos. Não vai. Inventa um monte de desculpa. Igreja é compromisso com Jesus. Você entendeu isso? A igreja, ela precisa cumprir a grande comissão. É a evangelização que Jesus confiou à igreja. Se a igreja não evangelizar, ela deixa de cumprir o seu chamado e até a sua razão de ser igreja. Jesus deixou a igreja e entregou a ela uma grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que pregar o evangelho. Nos dias, quando Jesus deixou essa comissão, havia uma perseguição terrível contra a igreja. Eles não podiam pregar o evangelho. Era proibido. O cristianismo era uma religião proibida. Então eles não podiam nem se congregar publicamente. Eles marcavam o encontro. Então naquelas chamadas feiras livres, quando os cristãos chegavam, aí eles desenhavam um peixe no chão. E ficavam de longe, só observando quem ia olhar aquele peixe. E muitos passavam, nem viam o desenho no chão, mas tinha outros que olhavam, aí já ficava procurando onde é que estava o outro. Aí o outro já dava o toque. Aqui, já começava a se juntar. E daqui a pouco dizia, hoje vai ter culto, vai ter congregação, nós vamos nos juntar. Olha, Pedro chegou com uma carta. Paulo chegou com uma carta. Timóteo está trazendo uma carta. Vamos nos reunir. E onde é que vai ser? Vamos procurar um lugar. E aí lá para os sepulcros eles se isolavam. E ali eles celebravam. Ali eles adoravam. Ali eles celebravam a ceia do Senhor. Terminado ali, iam embora. E diziam, vamos evangelizar. Vamos pregar o evangelho. Aí chegavam os relatórios nas casas. Na casa de fulano. Paulo chegou a pregar numa casa e tinha lá um jovem lá em cima pendurado que não tinha lugar. Estava lotado o espaço. E ele cochilou lá de cima, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Eutico era o nome dele. E Paulo desce e diz, calma. Pôs as mãos, o milagre aconteceu e ele voltou à vida. E a igreja se alegrou, celebrou. Quando prenderam Pedro, Pedro estava preso. A igreja se reuniu numa casa às escondidas. Disseram, vamos orar aqui. E começaram a orar, e orar, e orar. Aí Deus deu um comando aos anjos. E o anjo foi lá na cadeia. E Pedro estava preso, amarrado com algema nos pés, nas mãos. 2 soldados, um do lado, outro do outro. Era preso perigosíssimo, de alta periculosidade, era o que eles imaginavam. Era um preso político, eles não podiam fugir, então estava toda a guarda de plantão para ele não fugir. Chega os anjos, abre as portas, ninguém viu nada, tira as correntes, Pedro está dormindo, ele diz, acorda Pedro. Ele acorda e diz, vamos embora. Tem uma igreja orando por você e eu recebi o comando de te libertar. Chega lá na porta, vai-te embora Pedro, segue o teu ministério. Que coisa maravilhosa é a reunião da igreja do Senhor Jesus Cristo. Milagres acontecem, comandos são dados nos céus para a terra e a bênção chega. Se prepare, porque agora mesmo tem uma revolução no mundo espiritual em seu favor. Quem crê aí, se alegre, meu irmão. Aleluia! Então a igreja é isso, é essa dinâmica. E não adianta querer proibir a igreja de funcionar. Porque a igreja se reúne nos sepulcros, a igreja se reúne em casas escondidas, e a China persegue a igreja. E lá está a maior igreja, que é chamada igreja no subsolo. Como é que é o nome aí? Tem um nome que eles chamam. É a maior igreja do mundo. Eu li um relato dizendo que eles mais oram é por liberdade, para sair da China e sair evangelizando o mundo inteiro. Você já pensou? A igreja está lá funcionando, em células, pequenos grupos. E as células só funcionam uma vez em cada casa, porque quando a polícia descobre, já está em outro lugar. E aí vai pulando para outro lugar. Quando eles chegam lá e dizem, ó, teve um monte de gente naquela casa essa semana. Vai ver que é a igreja de Jesus lá. Aí os guardas se preparam e se escondem lá. Não tem nada. Cadê essa igreja?
Sumiu, já está em outro lugar. E eles vão passando as informações, e vão passando, e vão evangelizando. E onde a igreja chega, milagres acontecem. Já tem testemunho de pastores que foram descobertos. Foram para o paredão, metralharam, mandaram bala neles. Morreram, deixaram os corpos lá para a família enterrar. Quando foram pegar, eles se levantavam, a bala saía da cabeça, e eles estão vivinhos, pregando o evangelho e testemunhando que o Senhor os salvou, os ressuscitou. Quem crê nisso aí, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou, gente. É Ele o Senhor da igreja. A igreja precisa entender essa realidade. Nós precisamos nos multiplicar como igreja. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo a como trabalhar, como pastorear a igreja. E ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 2. Esse é um texto clássico que fala sobre o discipulado. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 2. Paulo diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, tudo que eu te ensinei, procure alguém, procure homens fiéis, procure homens, pessoas idôneas, e passe tudo que eu ensinei. Então você precisa passar tudo à frente, meu querido. Por isso célula, por isso discipulado, por isso um cuidando de mais outro, e ensinando como fazer o serviço, como fazer a obra de Deus avançar. E todos podem, todos são capazes, se quiserem. E essa é a grande questão. Você quer? Essa é a grande questão. A igreja precisa do cuidado pastoral, o cuidado sacerdotal. A igreja precisa de pastor, ou vários pastores. E quanto mais pastores, melhor. E esses pastores, eles precisam ser mantidos. Os que conseguem trabalhar secularmente para a sua própria manutenção são os heróis da fé. Mas existem aqueles que não trabalham secularmente e vivem exclusivamente do ministério pastoral. Eles precisam serem mantidos, eles precisam manter a sua casa, manter a sua família. Eles precisam de transporte, precisam de roupa. Não viu a Lisandra falando aqui? Então, olha, cuide do pastor, cuide dos pastores. Isso é plano e propósito de Deus. Quando Deus, através da inspiração de Paulo escrevendo a Timóteo, quando Deus fala desses presbíteros, desses anciãos, destes pastores, 1 Timóteo 5,17, diz o texto: eles devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Você sabe o que quer dizer isso? Dobrados honorários. Os que presidem, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Eles são merecedores de dobrados salários. Tem outra tradução que diz isso. Dobrados honorários. A palavra no grego é timé, que é honra. Dobrada, honra. Ou a palavra também poderia ser traduzida dobrados, preço que é fixado pela pessoa, pelo serviço prestado por ela. Então, o pastor, quando recebe os dízimos, as ofertas, ele tem a sua manutenção. Entenda, ele não está roubando de ninguém. Ele está usando aquilo que o próprio Deus estabeleceu para a sua manutenção. Porque você acha que quem é que vai manter o pastor? É o governo? O governo vai estabelecer um salário para os... Não, isso não existe, gente. Não. E tem um monte de gente aí fora, dizendo, pastor está roubando. Já pensou? Roubando o quê? O pastor está roubando a igreja. Como? Se Deus determinou que ele fosse mantido pelos recursos que chegam na igreja, como é que ele está roubando se é para ele? Dá para entender isso? E tem um bando de crentes trouxas que ainda acreditam nisso. E tem outro bando de mente tão
pobre, tão medíocre no seu entendimento, que diz assim, pastor tem que ser pobre. Para que isso? Para dar um péssimo testemunho de que a igreja é mesquinha e não cuida bem do seu pastor. Agora eu pergunto, e quem quer ser pastor assim? Ninguém. Agora, quanto mais bem cuidado é o pastor, muito mais pastores surgirão no rebanho. É ou não é verdade? Isso você pode observar em qualquer organização. Qualquer organização funciona desse jeito. A empresa tal paga um salário muito bom. Tem um monte de gente querendo trabalhar lá. É ou não é assim? Guardadas as suas devidas proporções. Claro, para você entender, eu estou ilustrando. Quando a igreja cuida bem do pastor, mais pastores vão surgir. Quando a igreja não cuida bem do seu pastor, até o que tem vai perder. Porque Deus cuida dos seus pastores. E ele mesmo diz, não maltrateis os meus profetas. E ele ainda diz mais, dos pastores cuido eu, porque eles foram chamados por mim, e sou eu que os mantenho. Eu fiz uma aliança perpétua de sal com os meus sacerdotes. Números capítulo 18, no verso 17. Pode ler o capítulo todo, você vai entender o que eu estou te dizendo, meu querido. Então, quando alguém abrir a boca para falar essa asneira, você diz, bate na tua boca aí 3 vezes. E se ele não quiser bater, você mesmo bate, de mão fechada, para ele aprender. Diz, respeito o pastor. Quer atrair maldição sobre a sua vida? Vai tocar nos ungidos do Senhor. Vai falar mal, vai criticar. Depois você vai administrar a maldição que vem sobre você. É assim que funciona o mundo espiritual. No mundo físico, não acontece nada. No mundo espiritual, pode se preparar. Aí depois vem as doenças, aí vem os acidentes, vem a miséria, vem a pobreza. Por que isso? Por quê? Olha o que você está plantando que você vai colher, meu querido. É a mesma situação aqueles que se levantam contra a igreja. Eu nunca esqueci. Meu pai conhece bem dessa história. Numa cidade do interior, onde, quando os crentes passavam, tinham que passar na calçada de uma autoridade espiritual da cidade. E quando passava, eles chamavam um monte de gente, e já tinha uma meia dúzia de mulheres lá, e lavavam a calçada por onde ele passava, por onde os crentes passavam. Porque os crentes iam para a igrejinha lá adorar o Senhor, e tinham que passar naquela calçada, ou pular para o meio da rua. Passava na calçada e dizia, eu detesto crente, lava a calçada. Passou um monte de porcos aqui. Passou o pastor, o porco sujando a rua. Lavava com criolina. Você já ouviu falar de criolina? Pois é. Fez essa palhaçada. Lavou a calçada com criolina, chamou a atenção de um monte de gente, porque o crente passou ali. Na mesma semana foi pescar, morreu afogado. Quando acharam o corpo, tiveram que encher um monte de lata debaixo do caixão, encheram de criolina para tirar o mau cheiro. Dá para entender isso? Ou será que a gente é tão tapado no mundo espiritual para não entender o que aconteceu? Então não mexe com a igreja de Jesus. Não mexe com os crentes, porque eles têm um dono, Senhor, que cuida deles. É o leão da tribo de Judá. Quando mexe com as ovelhas dele, ele se levanta como um leão. É o leão da tribo de Judá, que guarda os seus. A igreja deve ser respeitada. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Meu querido, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser sustentada por nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser respeitada. Ou respeita a igreja de Jesus, ou vai se ter com Jesus. Ou respeita a igreja, ou o dono da igreja vai ficar bravo. E você sabe quem é o dono da igreja? É Jesus. Sabe quem é o cabeça da igreja? A Bíblia diz, é Jesus. É Ele. A igreja é dele. Mexeu com a igreja? Mexeu com Jesus. É assim que funciona. É desse jeito. A igreja ela deve ser respeitada. Jesus diz isso em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 18, verso 15, até o verso 18, o texto que eu li. Quando diz assim, ora,
se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, faz o quê? Por que será que Jesus diz, se não resolveu entre os irmãos, diz a igreja? Se ele não respeitou os irmãos, vai ter que respeitar a igreja. Porque a igreja toma uma decisão. Jesus está ensinando o respeito e a autoridade que ele conferiu à igreja. Por isso que o texto vai dizendo, e se ele não ouvir a igreja, se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Hoje a igreja está aqui reunida. O que a igreja em oração ligar aqui na terra, será ligado no céu. A igreja tem autoridade para funcionar e agir debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso. Você entendeu isso? Então, se alguém pecar, foi lá, convenceu, não resolveu, diz a igreja. A igreja em células, no modelo dos 12, tem uma estratégia bem interessante de cuidar dessa questão doutrinária, no disciplinar daqueles que falham. Então, o líder de célula vai em cima. Ó, meu irmão, você está errado. Não é assim que funciona. Não, mas é porque. E aí, o coordenador da célula entra em ação. Se eles não resolverem lá, ali há uma autoridade da igreja representada. A igreja em célula age por representação de autoridade. O líder de célula é ungido aqui em cima. E ele recebe autoridade para representar a igreja onde quer que ele esteja. O coordenador, o pastor tem autoridade. E quando ele diz, já resolvi, não teve jeito, larguei. Um monte de demônios entram em ação, porque tirou-se a cobertura espiritual daquela vida. Ele não quis ouvir a igreja, considera-o publicano e pecador. Joga ele para lá, para ver se ele aprende, se arrepende e volta, porque a igreja tem que ser respeitada. A igreja tem que ser respeitada. E o texto logo em seguida vai dizer, é Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, está colado o texto. Aquilo que a igreja ligar, ela tem a autoridade para ligar. E ela tem a autoridade para desligar. Ai daquele, porque a gente disser, como pastor, como líder, está entregue, Senhor. Eu conto até 1000 vezes para não dizer isso, porque todas as vezes que eu falei isso com Deus, infelizmente, cumpriu-se da pior forma possível a disciplina sobre a pessoa. Não posso falar de alguns casos para preservar, mas pode crer que foi assim. Não tem jeito. Se rebelou, criou o caso, Senhor, agora é com o Senhor. Cuide. Por mim, está entregue. Não posso fazer mais nada. Acabou. E deixa com Deus. Sempre o negócio complica. E fica feia a história. Por quê? Porque a igreja recebeu autoridade. Ela tem autoridade. Ponto final. Você entendeu isso? A igreja precisa ser respeitada como instituição disciplinar. A igreja recebeu de Jesus plenos poderes para disciplinar. Ora, se a igreja não impuser ordem, qualquer instituição que não tem ordem, vira bagunça rapidão. Vira bagunça rapidamente. Qualquer instituição em que os seus líderes não são respeitados, vira bagunça na hora. Não tem jeito. Vou citar o exército de novo. E o Brandon Lee aí. Imagine se o Brandon Lee chegar lá e ele chegou meio chateado. E chegar para o... Como é que chama lá? O cabo. Não precisa nem chegar do sargento não. E desacatar o cabo.
Já complicou para ele o negócio. Mas ele chega dentro do sargento e não vou te obedecer não. Vai cuidar lá da tua vida. O que é que vai acontecer com ele? Na hora. Não tem esse negócio de... Porque ou o exército mantém o respeito aos seus líderes, ou já era a organização. É assim. Você como pai, na sua casa, você tem autoridade. Chega o seu filho, bagunça lá e você não diz nada. Perde a autoridade. Qualquer instituição que não preserva os seus líderes entra em declínio, em vexame. Então a igreja precisa cuidar. E cuidar bem dessa questão disciplinar. E respeitar os líderes que representam a igreja. Você entendeu isso? A igreja precisa ser respeitada como instituição divina. Então, antes da gente enxergar a igreja como instituição humana, nós temos que vê-la como instituição divina. Porque a igreja ela é muito mais divina do que humana. E vou provar. O que é que a gente está fazendo aqui? Uma reunião, falando aos olhos humanos, é uma reunião dos crentes. Tem autorização para funcionar? Tem. Tem o templo, tem a lei que nos guarda, nos preserva, e a gente pode se reunir em qualquer lugar, fazer culto, acabou. E vem todo domingo alguém conferir isso aqui? Nunca veio. Está liberado, vai funcionar. Agora, no mundo espiritual, a igreja só funciona debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Porque senão não tem unção no lugar. Todo domingo que você chega aqui para adorar o Senhor, tem unção. Todo domingo que você chega aqui, já teve uma equipe orando e ungindo tudo para você poder se reunir. Todo domingo que você chega aqui, não falta uma palavra para a sua vida. Todo domingo que você chega aqui, você sente a presença de Deus neste lugar. Se você não sente, o problema está com você e não com a igreja. Porque tem outros que entram em línguas, que gritam, que aplaudem, que se alegram, que diz que bênção. É assim, é a igreja. Ela é muito mais uma instituição divina do que humana. Então a responsabilidade, aqui eu estava observando do louvor com o pastor Ellison e a equipe. Então é uma responsabilidade. Ainda que o louvor traga alegria, seja festa, e vamos aplaudir, pula e tal. Aquilo há um enlevo espiritual. Porque assim mesmo, quando toda a igreja se alegra, de repente entra cânticos inspirativos de adoração. A igreja toda entra em adoração e sente o mover de Deus aqui neste lugar. É ou não é verdade? Ela é muito mais divina do que humana. Nós temos que cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que a gente sente a presença de Deus. A igreja ela tem que ser respeitada como uma cobertura espiritual. Mateus 18, verso 18. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Se você está ligado na igreja, você está debaixo da cobertura espiritual da igreja onde você está, meu querido. E a igreja, ela representa um quartel-general de proteção, de zelo, de cuidado para com todos aqueles que estão juntos. A igreja é uma grande família e tem Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. A igreja ela é conhecida como casa de oração. É a casa do Pai. Você está numa cobertura espiritual. Você entrou na casa do Pai. Você está guardado por Ele. Você entende isso? Olha, eu já ouvi o testemunho outro dia, vi de novo uma palavra de um outro pastor dizendo que conversou com um ex-bruxo. E ele fazia seus despachos, macumbaria e tanta coisa mais. E uma vez ele foi no cemitério, que era a ordem dos demônios lá, era arrancar a cabeça de um... Olha só que coisa mais terrível. Era para arrancar a cabeça de um defunto de até 7 dias. E eu não vou nem contar o resto, que é horrível. E quando ele chegou no lugar, que viu lá no cemitério, os demônios falaram com ele: nesse você não pode tocar. Porque esse corpo aí pertence ao de lá de cima. Era um crente que tinha sido sepultado ali. Já pensou? Nem quando morto, os demônios têm autoridade para tocar. Você já pensou o que é isso? Agora imagine quando vivo. O anjo do Senhor ou os anjos do Senhor.
acampa-se ao teu redor, meu irmão. Olha, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Senhor quem diz isso. Olha que coisa maravilhosa. Não serás atingido. É Deus que está dizendo isso. É a palavra dele. Porque Ele guarda os seus. Ele guarda os seus. Ele guarda os seus. Jesus chegou a dizer no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim: as minhas ovelhas, eu guardo elas. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz mais no verso 28. E ninguém as arrancará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é mais poderoso do que tudo. E ninguém poderá arrancar uma ovelha das mãos de Jesus Cristo. Você é ovelha de Jesus. Não tem demônio que consiga arrancar você dos braços do Senhor, dos braços do Pai. Você é ovelha de Jesus Cristo. E Ele é o seu bom pastor. Ele nos guarda. Ele é o nosso bom pastor. Enquanto estivermos na cobertura espiritual dele, que é a sua igreja, enquanto como filhos permanecermos na casa do Pai, não vai faltar nada para a gente. Está lembrado da parábola que Jesus contou do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, o que aconteceu? Quebrou a cara. Foi lá comer lavagem dos porcos, ninguém lhe dava nada. Aí o que ele disse? Na casa do meu pai era bom. Lá até os empregados passam bem. E eu estou aqui nessa situação. Eu vou voltar. E ele volta para a casa do Pai, onde há fartura, onde há abundância. Quando você está na casa do Pai, você está guardado no mundo espiritual, pela proteção espiritual do Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé, meu querido. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora juntos. Eu quero os 12 aqui de primeira geração, venham por favor para servir os elementos da ceia. Você está agora participando da celebração da ceia do Senhor na igreja do Senhor Jesus Cristo. O maior projeto de Deus na face da terra, a igreja do Senhor. O maior mistério para a ciência é entender a igreja no seu aspecto espiritual e na sua importância. É pela fé que nós tomamos posse de tudo isso. E eu vou orar por você hoje. Eu quero que você tome os elementos da ceia do Senhor hoje como um sinal profético da sua bênção, do seu milagre, da sua conquista. Eu quero orar pela sua cura. Se tem alguém enfermo aqui e está precisando de uma cura, você vai tomar esses elementos da ceia do Senhor com fé. E Jesus vai te curar, meu irmão. Você vai tomar posse dessa cura de Deus na sua vida hoje. E você tem que tomar a ceia com fé. Eu quero orar pela sua libertação. Demônios vão ter que largar a sua casa, a sua família. Demônios, espíritos malignos serão repreendidos agora. E quando você tomar os elementos da ceia do Senhor, é um sinal profético da sua libertação, da libertação da sua casa, da libertação na vida do seu filho, de drogas, seja lá do que for. Você vai clamar a Deus aí por libertação, meu querido. Eu vou orar pelo seu milagre. Eu não sei qual é a sua bênção que você está querendo aí. Eu não sei qual é o seu grande milagre que você está aguardando no Senhor. Mas quando você tomar esses elementos da ceia do Senhor, você vai tomar com fé, acreditando no seu milagre. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós tomamos os elementos da tua santa ceia, Senhor. É santa, é separada para o Senhor. E nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para que possamos tomar esta ceia para nossa edificação. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqueles que aqui estão orando pela sua cura, quando eles tomarem esta ceia, que a tua cura venha sobre eles em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu tomo os elementos da ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, e eu oro por libertação, a expulsão de demônios, na autoridade do nome de Jesus. Quando tomarmos os elementos da ceia, que haja libertação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por um milagre. Quando tomarmos os elementos da ceia, um milagre do Senhor aconteça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Coma o pão. Orando, beba o vinho. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado: o meu milagre, a minha cura, a minha libertação já aconteceu. E eu tomei posse agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido.